Agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Natanael Rinaldi. Salvo? Como ser salvo para viver no céu? Vamos ler a Bíblia no capítulo 13 de Lucas, o terceiro evangelho, dos versículos 22 a 28. E percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Prezados ouvintes, o texto bíblico lido nos aponta uma pergunta feita por alguém no sentido de saber de Jesus se são poucos os que iriam se salvar. É como que dissesse: qual é o número de pessoas que vai entrar no céu? Ora, Jesus poderia responder dando um número, mas ele não o fez. A resposta dele foi que aqueles que eventualmente quisessem se salvar teriam que fazer uma escolha. Porfiar significa lutar, se esforçar por entrar pela porta estreita. Então aí está uma pergunta: são poucos os que se salvam? E a resposta de Jesus é: porfia, luta, se esforce para entrar pela porta estreita. E nós demos à mensagem desta hora o título: Como ser salvo para viver no céu. E dizemos que é muito simples ser salvo, chegar ao céu, embora demande porfia, esforço da pessoa para entrar pela porta que Jesus chamou estreita. E eu quero apresentar nesta hora, à luz da Bíblia, como você, meu prezado ouvinte, se ainda não for pessoa salva, como você pode ir para o céu. Querendo, primeiramente, apontar que existem grupos religiosos que declaram, que ensinam que no céu só vão entrar 144 mil pessoas. Ora, o céu é um lugar muito grande, mas grande que foge à nossa compreensão. Como é que Deus faria um lugar tão grande para habitar um número tão pequeno de pessoas? Então é melhor que nós pensemos como Jesus declarou. Ao ser interrogado, são poucos os que se salvam, ele preferiu indicar como ser salvo para viver no céu. E nós, com a Bíblia aberta, fazemos algumas considerações apontando, em primeiro lugar, o homem é pecador. Não negue essa evidência. Não é um homem pecador. Todos nós somos pecadores.
diz o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 10, não há um justo, nenhum sequer. Isso é colocar todos em pé de igualdade. E ainda nos diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra destituídos significa separados, postos de lado da presença e da glória de Deus. Então o pecado é um obstáculo, é uma barreira que impede a nossa aproximação de Deus. E é preciso, então, que nós tenhamos consciência desta situação. No livro do profeta Isaías, 53, versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora, em segundo lugar, nós queremos apontar para você, meu prezado ouvinte, que se o homem é pecador, como a Bíblia declara, que a Bíblia também fala de um castigo para o nosso pecado. É o que aponta Romanos 6, 23. Qual é o salário, qual é o castigo do pecado? A resposta é: porque o salário do pecado é a morte. E quero dizer a você, como tenho explicado em outras ocasiões, que a palavra morte não significa aniquilamento. Absolutamente. Morte significa separação. Ou seja, o homem no Éden, quando pecou, desobedecendo a ordem de Deus, comendo com sua mulher o fruto da árvore proibida, eles morreram. Morreram não fisicamente, morreram espiritualmente. Foram apartados, separados de Deus. Então, morte, separação, e o salário do pecado é a morte. E diz ainda o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos 5,12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porquanto todos pecaram. Significando isso que o homem que nasce aqui neste mundo, ele nasce fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Ele tem todas as atividades atinentes a uma pessoa viva, mas está espiritualmente morto porque está separado de Deus em decorrência do seu próprio pecado. E além da morte física, existe também a morte, além da morte espiritual, existe também a morte física, que no caso também não é aniquilamento, mas é a separação do nosso espírito, alma, do corpo. O corpo morre, a alma não morre, disse Jesus em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é o castigo para o pecado cometido pelo homem. Agora, uma boa notícia é que Jesus pagou pelo nosso pecado na cruz. Diz o texto bíblico que Deus prova o seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Significando isso que ele tomou o meu lugar, o seu lugar, e pagou o preço da nossa redenção, não com prata ou ouro, mas com o precioso sangue que ele derramou no Calvário, e na morte dele ele carregou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então o texto áureo da Bíblia, que todos conhecemos, João 3,16, Deus amou o mundo, isto é, amou você, amou a mim, amou a nós,
amou a todos de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo então declara na sua primeira carta a Timóteo 1:15, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele dizia, e eu sou o principal dos pecadores, que também alcancei misericórdia para ser salvo. Então nós temos, primeiro, que o homem é pecador, segundo, que há um castigo para o nosso pecado, terceiro, que Jesus pagou com a sua morte na cruz o nosso pecado, e que nós podemos ser salvos pela fé em Jesus, respondendo à pergunta de Jesus, quando disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Agora é sua vez de tomar uma decisão. Nós podemos ser salvos, repetimos, pela fé em Jesus Cristo. E queremos apontar muito claramente que a salvação não se encontra numa entidade religiosa. Não adianta dizer que a sua religião, a sua igreja salva, que fora da sua igreja ou da sua organização religiosa não existe salvação. Pode fazer uma comparação, uma analogia entre a sua igreja com a Arca de Noé, porque saiba positivamente que só podemos fazer um paralelo, uma analogia entre a Arca de Noé com a pessoa excelsa do Senhor Jesus Cristo. Quando disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Não há dúvida nesse sentido. A Bíblia é bem clara. Religião nenhuma salva. Igreja nenhuma salva. Jesus unicamente é aquele que salva, porque foi Ele que pagou o nosso débito lá na cruz do Calvário. E sabe o que ele diz mais em João 6,40? Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque diz a Bíblia, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Romanos 10 e versículo 13. Então, se Jesus disse, porfiai, eu faço uma pergunta a você. Qual é a sua decisão? Sim ou não? Você vai ser daquelas pessoas que Jesus disse, entrai, porfiai, por entrar pela porta estreita. Que tal? O que você está pensando neste momento? É difícil admitir que você é um pecador? É difícil você admitir o que disse Jesus, que naquele dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, e ali haverá choro e ranger de dentes? É difícil admitir isso? Acredita que Jesus, ou crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar os seus pecados? E que diz a Bíblia Sagrada, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado? Se você estar ou estiver disposto a admitir o seu pecado e deseja que Deus salve a sua alma, faça esta pequena oração comigo no encerramento desta palavra. O que você vai dizer? Você vai dizer comigo, eu admito que sou pecador ou pecadora, se for mulher,
e mereço o inferno. Eu suplico o favor do perdão dos meus pecados para ir para o céu quando eu vier a falecer. E também acredito ou creio e aceito Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Então, esta oração é uma confissão perante Deus, que da forma como você nasceu fisicamente de seus pais, você neste momento está nascendo espiritualmente para Deus. É o novo nascimento do qual Jesus falou em João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. 2 vezes ele repetiu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Espero que você tenha aceitado a Jesus como Salvador e agora caminhe pelo caminho estreito, pela porta estreita, que você não vai errar o caminho. Você vai chegar diretamente no céu. Amém.